E aí pessoal, tudo bem, gente? Bom dia para todo mundo. Dando aqui rapidinho para mostrar para vocês. Chegou uma encomenda e eu sei o que é, mas quero compartilhar com vocês aqui, né? Chegada, me pareceu uma coisa interessante. É esta Bíblia aqui, ó. Bíblia, não sei se você conhecia. Eu vi na chamada da Emeric, da livraria, e resolvi pedir para ver a Bíblia de Estudo com Teologia Sistemática. É assim que está na capa da Bíblia, né? Está aparecendo aí em oposição, mas caderneamento normal, capa dura. Esse detalhezinho da pena aqui, né? Bem estiloso, achei a capa, enfim. Mas é uma Bíblia que me parece simples, apesar da proposta de ser uma Bíblia de estudo de teologia sistemática. A ideia de mostrar, aqui eu estou vendo o índice, introdução geral, e você tem a doutrina de Deus, introdução à doutrina de Deus, aí algumas coisas tipo atributos incomunicáveis, atributos comunicáveis, trindade, depois cosmovisão, predestinação, anjos, aí vem a doutrina do homem. Essa doutrina vai da página 10 até a 29, doutrina de Deus. A doutrina começa na página 30, parece ser um esboço mesmo, uma ideia de introdução, mas as seções são a doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina de Cristo, doutrina da salvação, do Espírito Santo, da igreja e das últimas coisas, né? Famosa escatologia. E tem alguns apêndices aqui, ainda antes do texto bíblico em si, tá? Os apêndices são 8 apêndices. Os 5 solas da doutrina reformada. O apêndice 2 é sobre as Sagradas Escrituras. Jade passando aqui no seu perfil. Obrigado, Jade. 3, o credo apostólico. 4, o credo nicênico. São os credos agora, né? O apêndice 3 é o credo apostólico. O 4 é o niceno. O 5 é o calcedônio. O 6 é o credo de Atanásio. O 7 é o pacto de Lausanne. E o 8 é a declaração de inerrância bíblica de Chicago. E aí fecha. São mais, na verdade, suportes aqui de introdução à teologia. Ela não é uma Bíblia, aquelas Bíblias de estudo denso, com comentário. O texto vem todo ali corrido, em qualquer página que você verificar. Ele não vem com aquilo que você gosta, que são os comentários bíblicos. A Bíblia não tem a proposta. A proposta é de introdução à teologia sistemática. Tem aqui, em um momento, as obras consultadas na página 164, mas a parte da doutrina, né, e aí tem essa ideia da doutrina em quadros, ela apresenta a doutrina bem rapidamente. Coloquei aqui a doutrina do homem, ela apresenta aqui numa página, e aqui ela vai apresentando os quadros como se fossem esboços dos tópicos principais dessa doutrina, né? Então, por exemplo, tem aqui a origem do homem, criacionismo, origem do corpo e da alma, traducionismo, o homem ser diferente, constituição humana, e tudo isso nesse formato de quadro, meio de tabela. Aí ele traz aqui um comentário do teólogo Luiz Berkoff. Luiz Berkoff, teólogo sistemático, revela que as palavras imagem e semelhança são sinônimas, ambas significam a mesma coisa, Gênesis 1:26. Então, trabalha aqui alguns termos. O Gerhard van Groningen, mais outro teólogo que ele cita. Aí ele vai falar aqui de rata, significa errar o alvo, que é o grego para o pecado, ao que parece, aliás, o hebraico. Ele vai falar do grego, que é hamartano, a gente fala de hamartia, né? Então ele traz aqui uma espécie de vocabulário das palavras mais usadas no Velho e no Novo Testamento, ao que parece, para falar da doutrina do homem. Imagino que seja assim em todas as sessões. E no final, pelo menos dessa da doutrina do homem, vem aqui algumas perguntas para revisão, reflexão e fixação. Você tem aqui as perguntas feitas, um espaço para resposta. A ideia é que você interaja mesmo com o texto, aqui uma espécie de imersão dentro
da própria publicação da Bíblia. Eu estou vendo aqui rapidinho um outro sobre doutrina de Cristo. Aí ele vai falar das naturezas, nascimento de Cristo, sua importância, Cristo e a história, tudo muito condensado. Você não pode esperar uma coisa muito elaborada. E aí você tem as características da cristologia, da doutrina de Cristo, a expiação, os diferentes aspectos da expiação, tradição reformada, tradição não reformada, a interpretação luterana e anglicana, e no final vem novamente uma folha de perguntas. Geralmente são 2 perguntas, é o que parece, não sei se vai mudar aqui, e tem também sempre aquela introdução da próxima doutrina, né, do próximo estudo, e aí vem os quadros. Então é isso que essa Bíblia apresenta. Na página 164, como foi dito ali no índice, você tem as obras consultadas, e aí são mais ou menos obras conhecidas até do meio protestante, né? Do meio protestante reformado, histórico. Você tem citações do Sproul, Somos Todos Teólogos, editado pela Fiel, uma obra recente, 2017. Tem o Packer, Teologia Concisa. O Maio Perlman também, que é um material antigo, né? Essa edição que eles consultaram foi de 2006, o Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. O Bancroft, o Berkoff, o Millard Erickson, o Alan Miatti e o Frank Ferreira, Teologia Sistemática, que é uma teologia, eu tenho aqui, a gente mostra no outro momento, é uma teologia bem robusta. Charles Hodge também, que é uma teologia clássica do século XIX. Leo Schaffer, Wayne Grudem, também um outro bem conhecido. Norman Geisler, o já falecido Norman Geisler. O Walter Brunelli, Teologia para Pentecostais. Aí eu não tenho muita leitura dos irmãos pentecostais, como é que eles trabalham a sua teologia. O Strong e o Charles Riley, aquele Teologia Básica ao Alcance de Todos, também tem aqui uma edição minha, a gente mostra em outro momento. Então é isso, né? Você tem essa parte aqui de introdução, com esses quadros temáticos aqui, como eu falei há pouquinho, e aqui vem o restante do texto, o texto bíblico em si, mais uma vez o texto enxuto, sem aqueles comentários. É publicado pela Thomas Nelson, essa Bíblia, aqui o selo da Thomas Nelson, e usa a linguagem NVI, para quem gosta dessa linguagem mais dinâmica da NVI, não é naquela linguagem tão formal como da ARA ou da ARC. E aqui vem aquele prefácio sobre a linguagem da NVI, explicando a proposta da linguagem NVI. Esse prefácio aqui é de 2000, explicando a linguagem NVI. E aí vem sobre também a fonte da Bíblia, chamada Leitura Perfeita, comissionada pela Zondervan Inc., uma divisão da HarperCollins, blá blá blá. Mas claro que esse perfeito é o perfeito segundo quem está dizendo, né? Mas está aqui uma boa leitura para quem gosta da NVI e de repente quer conhecer esse material, essa ideia. Ela tem um preço bastante convidativo comparado com uma Bíblia de estudo mais robusta. Ela está aí na casa dos seus R$70, alguma coisa assim. E segue o texto bíblico da NVI, Velho e Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento. Como já falamos aqui, sem um texto corrido, ou o texto corrido sem comentários bíblicos, aqueles comentários para quem quer uma Bíblia de estudo. A gente fala melhor de uma outra Bíblia que possa trazer sanar, né, essa necessidade de uma Bíblia com um comentário assim mais denso, mais profundo. Mas é isso, eu estou aqui buscando a transição do Velho para o Novo Testamento. Não temos nenhuma abordagem a mais, nenhum tipo de material complementar, né? Terminou Malaquias, começou Mateus. E mais uma vez, pouquíssimas passagens de referência. Então é realmente uma Bíblia bem simples no seu manuseio e no texto bíblico em si, sem nenhuma atração maior, né?
Então a atração, estou aqui passando do Apocalipse para ver o que nós temos e encerra. Então nós temos, na verdade, como chamariz para essa Bíblia de estudo com teologia sistemática, essa parte mesmo na introdução, onde vem as doutrinas nesses quadros com uma bibliografia que geralmente quem estuda teologia, quem lida já nessa seara da teologia há algum tempo já deve ter essa bibliografia. Então ela é uma Bíblia que me parece se presta para aqueles que querem uma introdução realmente bem básica, pelo que eu vi aqui, à teologia sistemática, o que seriam essas seções da teologia sistemática, começando ali a doutrina de Deus, do homem, do pecado, da salvação, Jesus Cristo, igreja, vida cristã, escatologia. Então faz isso bem feito como uma introdução, mas para quem quer algo mais robusto, mais denso, ela não é recomendada, né? Você deve procurar outras Bíblias que estão no mercado que suprem essa necessidade de uma leitura realmente mais aprofundada. Então fica aqui mais um aqui para a gente trabalhar. Talvez use até como lá na igreja o meu pastor ele recomenda a NVI. Talvez eu até use essa NVI como minha Bíblia de acompanhamento para o culto, né? Já que eu uso devocionalmente mais a Almeida Revista Atualizada, uma questão mesmo de costume, né? Foi a Bíblia com que eu tive os primeiros contatos de leitura, então gosto muito daquela tradução, a linguagem formal. E essa aqui, talvez, para esse acompanhamento aí das atividades da adoração comunitária na igreja, para cultuar a Deus com os meus irmãos, lá na Igreja Batista Campus Manaus, eu use a linguagem NVI que meu pastor tanto recomenda. É isso, queridos. Se você quiser saber, você deve estar doido para saber que outras Bíblias eu tenho, e a gente pode conversar, e num outro vídeo eu mostro aqui algumas outras coisas interessantes para quem tem esse desejo de saber e até de conhecer, talvez trocar algumas ideias de que Bíblia é interessante, qual é a característica de determinada Bíblia, né? Tem algumas aqui e a gente pode trazer isso se for algo que possa nos ajudar a entender melhor e a compartilhar, e a palavra que eu quero dizer para você, que possa nos incentivar mutuamente ao apreço, à leitura, à meditação e à prática da palavra de Deus. Beleza? Agradeço a sua atenção e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, bom dia a todos.